iniciando o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 31, nós estamos no texto, na mensagem número 17, que trata sobre as sociedades espíritas, né? A gente lembra sempre que nesse último capítulo, Kardec traz para nós algumas dissertações a respeito do espiritismo, a respeito dos médiuns e agora sobre as sociedades espíritas, né? A forma de iniciar uma reunião, a seriedade, né? o comprometimento. Kardec passou para nós aqui uma fórmula que seria, né, uma forma de evocação dos espíritos amigos para que deem assistência aos trabalhadores daquela reunião, e aí ele coloca para nós como uma sugestão para todas as demais reuniões, lembrando sempre da importância da prece, não a prece como um ritual, mas a prece como um diálogo direto com o mundo espiritual, como um instrumento, como um recurso de concentração do grupo, né, de unificação do pensamento voltado para aquele propósito. Então, diferentemente do que a gente imagina, o que acontece normalmente, né, nas reuniões, de um modo geral religiosas, de um modo geral espiritualistas, né, sempre você tem aquele ritual, vamos fazer a prece, e ela é feita de um modo muito mecânico, mas a importância desse momento em que todos param, em que todos silenciam o pensamento, todos entram em comunhão com o mundo espiritual, acompanhando, né, aquele que faz a prece inicial, a prece de encerramento, é de extrema importância para a harmonização do grupo, né? Então essa foi a primeira orientação que Kardec deu para uma abertura de uma reunião. Aqui depois São Luís, que foi rei da França, a gente se lembra, e depois foi canonizado pela Igreja Católica, um dos grandes orientadores dos trabalhos de Allan Kardec, traz para nós aqui mais uma sugestão também, mais uma mensagem reflexiva a respeito das reuniões. Então ele diz assim: meu amigo, deixe-me vos dar um conselho, porque estáis marchando sobre um terreno, e se seguirdes o caminho que vos indicamos, não vos perdereis. Disseram-vos uma verdade que desejamos lembrar, que o Espiritismo é uma moral e não deve sair dos limites da filosofia se não quiser cair no campo da curiosidade. Deixai de lado as questões científicas. A missão dos espíritos não é a de resolvê-las, poupando-vos o trabalho das pesquisas. Tratai antes de vos melhorardes, pois é assim que realmente avançareis. Né? Então aqui, essa mensagem não veio solta, como Kardec colocou, como São Luís colocou, desejando lembrar, né? Disseram-vos uma verdade que desejamos lembrar. Então esse disseram-vos, né? Isso veio então de uma conversa que Kardec deve ter tido na sua época, em suas reuniões, em seus encontros, e aí então os espíritos acompanhando esse bate-papo, essa troca de ideias, e trouxeram então, né, com essa recomendação. Então São Luís observando a importância, porque muitas dessas reuniões elas acabavam se fechando em torno apenas de pesquisas relacionadas com os fenômenos mediúnicos. Então chamavam os espíritos para falar de curiosidade, para tirar dúvidas sobre manifestações, sobre fatos que observaram, e muito pouco se tratava a respeito da filosofia. Então, uma reunião bem dosada é aquela em que você apresenta, né, uma proposta para solucionar dúvidas relacionadas com os estudos do grupo, sejam estudos do cotidiano, porque a gente pode fazer perguntas aos espíritos a respeito de situações que acontecem no nosso dia a dia. Podemos falar, por exemplo, sobre essas tragédias que acontecem no mundo, sobre questões políticas, sobre questões sociais, de que forma que os espíritos veem, qual a recomendação que o grupo pode receber para se posicionar diante de determinadas situações. Então é natural que seja assim, mas é importante também a exploração desse aspecto científico para promover a transformação moral do grupo.
Então, sempre com equilíbrio, porque muitos grupos ficam fechados dentro da curiosidade de satisfazer, né, de dissolver todos os mistérios que envolvem o mundo espiritual e acabam não aproveitando essa relação do mundo espiritual para o melhoramento do grupo. E é aí então que os espíritos, observando o desperdício dessas reuniões, vêm chamar a atenção para que o grupo trabalhe nas pesquisas, mas trabalhe na parte social, mas trabalhe também na parte filosófica. Né? Então sempre manter com equilíbrio para aproveitar ao máximo esse intercâmbio com o mundo espiritual. Aqui no item 18, deixa eu ver aqui, nós temos uma mensagem aqui sem assinatura, né, que vamos tratar também dessas reuniões. Então ele diz assim, a mensagem diz assim: zombaram das mesas girantes, mas jamais zombarão da filosofia, da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias. Foram eles os vestíbulos da ciência. Ao passar por elas, devemos deixar os preconceitos como se deixa uma capa. Eu vos pediria demasiado para fazer de vossas reuniões um centro de trabalho sério. Que se façam demonstrações físicas onde quiserem, que por aí se observe, que por aí se ouça, mas se entre vós se compreenda e se ama, que entre vós se compreenda e se ama, e se ame. O que julgais ser aos olhos dos espíritos superiores, quando fazeis girar ou levantar uma mesa? Simples colegiais. O sábio passaria o seu tempo a repetir o ABC da ciência? Entretanto, ao ver-vos interessados nas comunicações sérias, eles vos consideram como homens sérios em busca da verdade. Perguntamos a São Luís se ele queria com isso condenar as manifestações físicas, e ele respondeu: eu não poderia condenar as manifestações, desde que, se elas ocorrem, é com a permissão de Deus e com uma finalidade útil. Ao dizer que elas representam o vestíbulo da ciência, assinalei o seu verdadeiro lugar e sua utilidade. Não censuro, senão, os que as produzem por divertimento e curiosidade, sem delas tirar o ensinamento consequente. Elas estão para a filosofia espírita como a gramática para a literatura. Aquele que chegou a determinado grau numa ciência não perde mais tempo em reestruturar suas partes elementares. Né? Então, orientação preciosa de Kardec, observando, né, que, como foi colocado para nós, e isso é muito importante da gente avaliar, na época em que as mesas girantes começaram a surgir, despertando a curiosidade da sociedade, das sociedades que observavam, que tinham oportunidade de observá-las, assim como Kardec começou a fazer o estudo, na comunicação com o mundo espiritual, ele começou então a compreender a graduação dos espíritos envolvidos naquele processo. Foi aí então que ele utilizou a denominação de espíritos batedores, né? Ou até mesmo espíritos zombeteiros, né? Que seriam os zombadores, mas que essas manifestações eram regidas, na verdade, por espíritos mais elevados que utilizavam desses espíritos para poder chamar a atenção dos encarnados. E quando se fala sobre espíritos superiores, espíritos inferiores, nós lembramos sempre que isso depende muito da perspectiva. Eu posso ser um espírito comum, com conhecimento limitado do mundo espiritual, mas capaz de promover, né, de provocar um fenômeno físico. Aí então eu posso ser convocado para ajudar nesse desenvolvimento, e aí a gente começa então a analisar de que forma que tudo isso se organizou no plano espiritual. Então era o momento de começar a chamar a atenção. Quem serão os espíritos convocados? Não pegam espíritos obsessores, não pegam espíritos que não têm seriedade. Muitas vezes pegam o espírito sério, porém sem pouco conhecimento. O espírito sério, que está muito vinculado com o mundo físico, sendo capaz de promover esse fenômeno. Forma-se então aquele batalhão, com os seus comandantes, com os seus subordinados, né, com os seus subordinados intermediários, né? Então, toda a graduação, até aquele do mais alto grau desse grupo, até aquele de menor grau, mas todos imbuídos nesse propósito de fazer um trabalho sério.
Então, quando você fala que os espíritos sábios são aqueles que não fariam esse trabalho, não significa que os espíritos que promovem, que fazem, que provocam esses efeitos, não sejam também espíritos sérios. A única diferença é o grau de conhecimento que eles possuem. Porque a gente fica imaginando aqueles espíritos maltrapilhos chacoalhando mesa, brincando, fazendo batidas. Muitas vezes são espíritos como nós, que saíram do mesmo nível evolutivo que nós estamos, mas que nós nos oferecemos como voluntários para ajudar nesse trabalho. Né? Então a equipe ela é bastante misturada, mesclada, né, entre os vários graus de sabedoria, os vários graus de conhecimento, mas todos voltados para esse mesmo propósito. Então, como São Luís colocou para nós aqui, a respeito do objetivo do trabalho, então, se numa reunião se deseja provocar um fenômeno, que essa intenção seja voltada, né, ou seja sustentada por toda a seriedade, porque aí estarão presentes não apenas os espíritos que provocarão o fenômeno, mas também os espíritos sábios que serão capazes de dirigir o trabalho. Então é importantíssimo esse trecho aqui que foi colocado. O que julgai ser aos olhos dos espíritos superiores, quando fazeis girar ou levantar uma mesa? Simples colegiais. Então, na verdade, quando fica brincando de mexer com mesa, fica brincando de fenômenos físicos, os espíritos sábios falam, olha, vamos embora porque não é o nosso momento aqui. Eles não querem ideias, eles querem estímulos, eles querem provocações, né, dos sentidos. Então, não estão interessados nesse raciocínio. Dudu colocou, né, espíritos que estão no mesmo padrão vibratório da Terra ainda. Sim, né, porque quando a gente fala sobre lidar com fenômenos físicos, há necessidade de um envolvimento muito próximo com os fluidos que estão relacionados com o mundo físico. Porque a gente lembra que esse fluido cósmico universal, que existe em todas as partes, ele não existe apenas num único tipo, numa única graduação. Mas ele existe desde aquele que é o mais denso, relacionado com a matéria, até aquele que é o mais sutil. Então os espíritos que estão mais próximos, envolvidos por esses fluidos mais densos, são aqueles mais propícios a provocarem esses fenômenos. Então nós podemos dizer, por exemplo, que os espíritos, os dirigentes dos trabalhos, né, dão as ordens ou dão ali as tarefas para que esses espíritos mais vinculados à matéria possam ajudar. Certa vez eu li um livro, bom dia pessoal que chegou, eu li um livro relacionado com a Umbanda, que contava a história de um indivíduo que ele trabalhava, segundo a história do livro, né, naquela época do século XVII, 1600 alguma coisa, naquela época das entradas e das bandeiras. Né? Entradas e bandeiras eram aqueles grupos de desbravadores que começavam a auxiliar na colonização do Brasil. Né? Nessa época, muitos desses indivíduos, inclusive aqueles bandeirantes, né, que ajudaram na fundação de São Paulo e tudo mais, eram homens bastante embrutecidos, porque na verdade não era apenas a questão da época, mas era também a parte da própria hostilidade do ambiente aqui no Brasil. Então eram homens muito agressivos, homens muito brutos e tudo mais, e naturalmente acabavam cometendo muitos crimes, né, perante aquilo que hoje nós vemos como regras da sociedade, mas que para aquela época era uma forma de defesa. Então esse personagem desse livro, ele acabou então sendo um daqueles que provocou o assassinato de muitos indígenas, né, porque ele estava em busca de escravos. E após a sua desencarnação, então, ele foi para o mundo espiritual, e ali ele contou a sua história dramática, né, de reviver desde o seu desprendimento do corpo físico. Deixa eu lembrar, Dudu. O Guardião da Meia-Noite chama esse livro. Né? E esse espírito, então, no plano espiritual, sofreu muito, desde o seu desprendimento. Depois procurem, leiam a sinopse dele, já é alguma coisa para vocês terem uma ideia. E aí, então, acabou sofrendo muito no seu desprendimento, né, no seu processo de desencarnação, encontrando com suas vítimas no plano espiritual, né, sendo assediado por grupos de espíritos bastante perversos daquela época, para aquela época e para a nossa época também. E aí então, depois que ele conta toda a sua história, né, do sofrimento e tudo mais, ele começou apesar, né, do tempo que ele viveu
daquela forma. Isso foi 3 séculos depois, ele contava a sua história. Então, 4 séculos depois. E aí então ele dizia o seguinte, que apesar do ambiente que ele vivia de hostilidade, muitos desses espíritos, ainda nessa condição, trabalhavam como servidores dos espíritos de luz, que eles chamavam. Então podemos dizer assim, que eles estavam num ambiente bastante denso, com espíritos sofredores, com espíritos agressivos, mas estavam ali como prestadores de serviço. Então estavam vivendo naquele local, mas trabalhando em benefício dos espíritos elevados. Podemos colocar assim, num ambiente do mundo, da nossa sociedade, onde existe muita agressividade, muita pobreza, muita miséria, muita matança e tudo mais, e nesse ambiente tem pessoas que procuram ajudar, apesar de fazerem parte daquele grupo. Então, no plano espiritual, nós temos também espíritos assim, que eles se colocam na condição de espíritos sofredores, mas se colocam também como na condição de justiceiros, sendo orientados por espíritos mais elevados. Eles teriam a opção, naturalmente, de saírem desse ambiente, mas optaram em ficar por lá por uma questão de afinidade e uma questão de oportunidade também de trabalhar. Então nós vemos essa diversificação no plano espiritual. Então, por isso, nós temos que, a orientação de São Luís, exatamente o cuidado que nós devemos ter na análise desses grupos, mas principalmente nas nossas reuniões, de criarmos uma afinidade com os espíritos, independente da atividade que nós vamos realizar, mas atividades com os espíritos mais elevados, para que eles possam orientar, trazer ali para nós o aspecto filosófico dessa atividade. Se formos fazer um trabalho de cura, qual é o propósito desse trabalho, o que isso vai trazer de benefício para os encarnados, para os desencarnados, se é um trabalho de psicografia, a mesma coisa. Então, tudo tem um fundo filosófico. Nada simplesmente é um fenômeno. Se você tem uma mesa se movimentando, sendo resultado de um fenômeno físico, o que esse fenômeno pode trazer para nós de conhecimento? Qual é a sua origem? Qual é o seu propósito? Qual é o seu resultado? O que isso pode trazer para nós de melhor conhecimento a respeito do plano espiritual ou a respeito do mundo físico em termos de transformação moral? Então tudo isso é visualizado, observado através de um fenômeno, através da filosofia. Então, quanto mais nós nos elevamos na nossa escala evolutiva, ou na nossa escala de conhecimento, menos a gente se importa com essas atividades sem grande importância. Item número 19, aqui a mensagem do Espírito São Luís. Ele continua trazendo orientações a respeito das reuniões espíritas. Ele diz assim: meus amigos e crentes fiéis, sou sempre feliz de poder vos guiar na senda do bem. É uma doce missão que Deus me concede e à qual me dedico, porque ser útil já é em si mesmo uma recompensa. Que o Espírito da caridade vos una, tanto a caridade que dá, como a que ama. Sedes pacientes com as injúrias dos vossos detratores, sede firmes no bem e, sobretudo, humilde perante Deus. O que eleva é somente a humildade. Ela é a única grandeza que Deus reconhece. Somente assim os espíritos bons vos atenderão. Do contrário, os do mal se apoderarão da vossa alma. Bendizei o nome do Criador e vos engrandecereis aos olhos dos homens, ao mesmo tempo em que aos olhos de Deus. Então também a mesma coisa, a postura moral, a postura mental de todos os trabalhadores, na condição, primeiro, de não ter aquela arrogância do conhecimento, porque era muito comum naquela época. A gente lembra que o Espiritismo ele começou a se difundir dentro da elite da sociedade francesa, na elite no sentido social, no sentido intelectual. Não eram as pessoas comuns que frequentavam esses ambientes, passaram a vir depois como estudantes, como curiosos, como necessitados de auxílio, mas na verdade era aquele grupo mais seleto que se interessava nessas reuniões. E aí então, nesse caso, a gente lembra que muitos se aproximavam do Espiritismo, como Kardec já falou aqui no próprio Livro dos Espíritos, muitos se aproximavam apenas para compreender o fenômeno físico, e eram cientistas, e isso não era que eles
não levavam a sério o trabalho. Pelo contrário, eles tratavam com muita seriedade, mas com uma visão apenas científica daquilo que o Espiritismo poderia oferecer. Então vamos analisar quem são os espíritos, que tipo de fluidos são esses, quais são os tipos de fenômenos que nós podemos catalogar e tudo mais. Então, ficavam muito preocupados com isso. E a gente lembra sempre que o intelecto é uma prova bastante dolorosa. O intelecto é uma prova bastante difícil, porque ele estimula naquele que tem um grande intelecto, num cientista, de um grande filósofo, de um grande pensador, estimula nele a autossuficiência, a arrogância, aquela ideia de ser o dono da verdade. Então, muitos desses grupos de pesquisadores, de estudiosos do Espiritismo, acabavam se colocando nessa condição de grande condição acima dos demais mortais, e os espíritos mais elevados, percebendo essa postura, né, de orgulho que acabavam alimentando, de vaidades e tudo mais, acabavam se afastando, deixando-os à mercê dos espíritos inferiores. Então, lembra sempre, como nós conversamos no nosso estudo anterior, todas as atividades que são realizadas na nossa vida, nós devemos sempre pensar que tudo isso acontece como um benefício que Deus nos oferece, e nós devemos também reconhecer que esses benefícios que nós recebemos também vieram de Deus. Então, quando aquela expressão que nós utilizamos, né, como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Esse graças a Deus ele acabou se tornando muito banal. Mas quando a gente começa a dizer esse graças a Deus com sinceridade, quer dizer, graças a Deus que nós temos a oportunidade de estarmos encarnados, é graças a Deus que as oportunidades surgiram, graças a Deus que pessoas surgiram no nosso caminho, graças a Deus que nós temos a capacidade que nós temos hoje. E isso é uma sinceridade, não simplesmente uma expressão fútil. Então Deus te abençoe. Então todas as vezes que nós evocamos o nome de Deus, né, inclusive isso foi até citado por Moisés na época dos 10 mandamentos, né, não levantar o nome de Deus em vão, o santo nome de Deus em vão, é exatamente isso que nós falamos com tanta banalidade que não reconhecemos exatamente a sua real grandeza. E nos trabalhos realizados num grupo espírita, num estudo que nós fazemos, numa atividade social, num trabalho de cura, num trabalho de orientação, numa palestra, num trabalho mediúnico, não importa onde seja, tudo que nós fazemos ali, nós temos que reconhecer que nós somos apenas instrumentos para a manifestação daqueles trabalhos. Porque sem Deus que permite que isso aconteça, certamente nós ficaremos apenas ali, num espaço vazio. E nós estamos ali exatamente para demonstrar esse conhecimento, demonstrar ou fazer com que se reconheça a grandeza de Deus. Então, por isso, mais uma vez, São Luís sempre nos lembra, né? O que nos eleva é somente a humildade. Ela é a única grandeza que Deus reconhece. Somente assim os espíritos bons vos atenderão. Bendizei o nome do Criador e vos engrandecereis aos olhos dos homens e ao mesmo tempo em que aos olhos de Deus. Então esse bendizei o nome do Criador não é apenas nós falarmos o nome de Deus, mas nós agirmos com coerência, com a aproximação, com a harmonia com as nossas ações também, quer dizer, as nossas ações, mais as nossas ideias, mais os nossos sentimentos e mais as nossas palavras. E aí tudo isso vai ser sincero, porque se eu falo uma coisa, tudo em nome de Deus, e me comporto de um modo diferente, aí exatamente vai perceber que ou a religião não é séria, ou eu não sou sério para acompanhá-la. Ou a religião, ou a filosofia, não importa. Então, é o que São Luís aqui recomenda nessa mensagem. Próximo, bom dia pessoal que chegou. São Vicente de Paulo, olha só, mais um santo, né, que também, na época, né, se manifestava como sendo mais um trabalhador da seara espírita. Ele diz assim para nós: a união faz a força, uni-vos para serdes fortes. O Espiritismo germinou, lançou raízes profundas e vai estender sobre a terra a sua ramagem benfazeja. É necessário que vos torneis invulneráveis aos dardos envenenados da calúnia
e da negra falange dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Para chegar a isso, uma indulgência e uma benevolência recíprocas devem presidir as vossas relações. Vossos defeitos devem passar despercebidos e vossas qualidades, somente elas, devem ser observadas. A chama da amizade pura deve unir, iluminar e aquecer os vossos corações. Assim podereis resistir aos ataques impotentes do mal, como o rochedo inabalável resiste às vagas furiosas. Mais uma vez aqui, o Espírito nos dá essa recomendação. Sempre que qualquer grupo se formar com um propósito de trabalho, com um propósito de estudo, sempre procurar destacar aquilo que existe de comum nessa união. Hoje nós vemos muito isso, por exemplo, fazendo assim uma relação com situações do cotidiano. É muito comum nós observarmos no trabalho de atendimento fraterno conflitos entre casais. E aí então as pessoas fazem suas queixas, as pessoas contam as suas histórias, e nós observamos exatamente que naquela relação existe muito mais um conflito entre os interesses do casal do que o propósito para que a relação dê certo. Ah, mas ele é uma pessoa isso, o outro é uma pessoa assim, porque ela fez isso, mas o que vocês fazem juntos exatamente? Por que vocês estão juntos? O que vocês querem com essa relação? Vocês querem se destruir um ao outro? Vocês querem se subjugar um ao outro para medir forças? Ou vocês querem construir uma relação amorosa? Aí todo mundo vai dizer, nós queremos uma relação amorosa. Isso é óbvio. Então por que vocês não cultivam aquilo que vocês têm em comum? Então a gente vê isso numa sociedade, formam duas empresas, dois sócios, cada um querendo dar a sua posição para saber quem vai ser presidente, quem vai ser o vice, e a empresa se desfaz. Então em qualquer relação humana, qualquer que seja ela, seja política, social, acadêmica, filosófica, religiosa, afetiva, não importa, qualquer relação, a grande importância de, primeiro, construir a união através da amizade, através das virtudes que sustentam uma relação, e a partir dali começarmos então a demonstrar as nossas necessidades e fazermos as nossas concessões. Mas tudo isso, primeiro, estabelecer a relação de amizade. Porque até mesmo nós vemos fogueiras de vaidades num ambiente onde deveria existir a plena harmonia exatamente pelo fato de todos estudarem esses princípios morais. Estudam os princípios morais na teoria e na prática agem individualmente. Então, essa formação da coletividade é o fundamental, aquilo que o Espírito Verdade trouxe para nós. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. E esse amai-vos não significa a gente ficar se abraçando, dando beijinhos e coisa e tal. É um amor respeitoso. É um amor de respeitar as ideias, de respeitar a vontade, de respeitar a intenção das pessoas. A gente sempre acha que é assim, e Jesus mesmo falou isso no seu Evangelho, que nós seremos reconhecidos por muito nos amarmos. Ou seja, sereis reconhecidos como meus discípulos, se por acaso eu falo o nome de Jesus, como aconteceu lá em cima no texto de São Luís, que eu falo o nome de Deus, mas eu não me comporto com a mesma coerência. Então hoje nós vemos mundo afora nas instituições religiosas, falando o nome de Jesus para cá, o nome de Jesus para lá, mas com um comportamento diferente. É aí então que a religião cai na descrença, que o próprio ensinamento cai na descrença, e os próprios nomes, quando você fala o nome de Deus, quando você fala o nome de Jesus, eles acabam se tornando banais, apenas como um dogma, como uma mística religiosa, como misticismo religioso. Então, primeiro, que nós temos que fortalecer essa união para dizer que os laços que unem essas pessoas são exatamente os laços morais que são transmitidos através dos ensinamentos filosóficos do Espiritismo. E não essas amarras que prendem as pessoas, que ficam se chacoalhando e se agredindo naquele ambiente para ver quem manda. Sem essa união, certamente o grupo se torna completamente vulnerável a qualquer tipo de ataque. Se torna vulnerável a qualquer tipo de influência negativa. Se existe a união, vai existir a confiança, vai existir a fidelidade, vai existir o respeito, e nada de fora é capaz de jogar um contra o outro. E é isso então que o Espírito São Vicente de Paulo passa para nós, aqui na mensagem número 20.
Então, a chama da amizade pura deve unir, iluminar e aquecer os vossos corações. Assim podereis resistir aos ataques impotentes do mal, como o rochedo inabalável resiste às vagas furiosas. Texto número 21. Uma mensagem assinada por Fénelon. Fénelon era um filósofo, um teólogo daquela época, de Kardec, um pouquinho antes de Kardec, que se tornou um grande representante da Igreja e um grande representante também da filosofia cristã. E após o seu desencarne, veio colaborar nesses textos de cunho filosófico e também de cunho moral, como lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele tem muitas contribuições. Então, Fénelon, no item número 21, a respeito das sociedades espíritas. Ele diz assim: meus amigos, querem formar um grupo espírita e eu vos aprovo, pois os espíritos não podem ver com satisfação os médiuns que se conservam isolados. Deus não lhes concedeu essa faculdade sublime para eles somente, mas para o benefício geral. Na relação com os outros, eles têm 1000 ocasiões de se esclarecerem quanto ao mérito das comunicações que recebem, enquanto sozinhos estão mais sujeitos ao domínio dos espíritos mentirosos, encantados de verem o médium sem controle. Eis o que vos deixo, e se não estiver dominado pelo orgulho, compreendereis e aproveitareis. Eis agora para os outros. Sabeis realmente o que é uma reunião espírita? Não, porque no vosso zelo, pensais que o melhor a fazer é reunir o maior número de pessoas, a fim de a elas convencer. Desenganai-vos disso. Quanto menos pessoas, mais obtereis. É sobretudo pela ascendência moral que encaminhareis os incrédulos, muito mais que pelos fenômenos. Se apenas os atrairdes por meios de fenômenos, eles irão vê-los por curiosidade, e encontrareis curiosos que não acreditarão e rirão dos vossos esforços. Se entre vós só existem pessoas dignas, talvez não creiam imediatamente, mas vos respeitarão, e o respeito inspira sempre confiança. Estais convencidos de que o Espiritismo deve produzir uma reforma geral, que o vosso grupo seja o primeiro a dar exemplos das virtudes cristãs, porque nesse tempo de egoísmo é nas sociedades espíritas que a verdadeira caridade deve encontrar refúgio. Assim deve ser, meus amigos, um grupo de verdadeiros espíritas. De outra vez vos darei outros conselhos. Aqui nós temos agora um breve comentário de Herculano Pires, que é o tradutor desta obra, e ele diz assim a respeito desse comentário de Fénelon. Conhecemos um senhor que foi aceito num emprego de confiança, numa firma importante, por ser espírita sincero. Entenderam que esse fato era uma garantia de sua condição moral. Isso aqui foi nota de Kardec, né? E agora aqui então Herculano Pires comenta: a importância da conduta moral do espírita decorre da importância do exemplo individual no meio social. O fato anotado por Kardec ainda hoje se repete, graças aos exemplos de abnegação de muitos adeptos realmente devotados à prática do bem. Esses exemplos engrandecem a doutrina e facilitam assim a sua divulgação, a sua influência na transformação do mundo. Aqui a gente tem uma situação bastante parecida, que aliás exalta em nós assim um orgulho, que eu posso considerar um orgulho saudável, quando nós vemos na mídia, por exemplo, o caso recente de Paulo Goulart, que acabou desencarnando e era um grande trabalhador espírita. Não só ele, como a família toda. A Anessete Bruno, a sua esposa, é presidente de um centro espírita aqui de São Paulo. A Beth Goulart, a filha, é uma grande trabalhadora de centro espírita e também foi atriz, que interpretou o 23º Andar lá na década de 80, quando ela era uma jovem ainda, uma adolescente, e os filhos também da mesma forma. Então quando nós vemos assim um indivíduo com o caráter daquele ator, que
acabou sendo exaltado, né, por todos os companheiros de trabalho, por todos os amigos, e é declaradamente espírita, como toda a família, isso mostra para nós assim que o caráter dele vem exatamente por aquilo que ele acredita. Então isso para nós é uma grande realidade. Quando nós vemos outros atores, né, como Nelson Xavier, que interpretou o Chico Xavier, a mesma coisa, um grande ator no meio, um homem que demonstra muito caráter, muito respeito também por aquilo que faz, e de repente demonstra simpatia, embora não se declarasse como espírita, muita simpatia por aquilo, né, pela doutrina que ele acabou abraçando como instrumento para a sua profissão. Então hoje nós vemos, né, no meio artístico, no meio político, algumas vezes nós vemos políticos que se mostram como espíritas e também não usando o espiritismo para a política, mas fazendo a sua política sustentada pelos princípios que ele abraça. Então isso em toda a sociedade, como Kardec destacou agora. Então nós vemos que a participação, né, como foi colocado aqui para nós por Fenelon, deixa eu voltar aqui no nosso texto, que ele coloca para nós assim, que os grupos que se formam, primeiro que não precisa ser grupo muito grande, como Kardec já recomendou. Quanto maior o grupo, mais difícil é de se controlar, porque nós teremos mais ideias divergentes, teremos ali um grupo mais disperso, porque nem todos conseguirão acompanhar o mesmo raciocínio, então ele recomendava grupos pequenos, são mais eficazes. Hoje, na atualidade, nós temos centros espíritas que são enormes, isso porque veio como uma consequência natural. Porque muitos desses centros não fizeram propaganda para que pudessem crescer, fazendo prosélitos, né, em praças públicas, dizendo venham para o nosso centro espírita. As instituições foram crescendo, consequentemente os centros foram se expandindo. Então é importante que os dirigentes, os frequentadores dessas instituições, tenham sempre em mente que apesar do aumento do número de adeptos, é importante que essa mentalidade de sempre estar próximos de todas as pessoas. Porque do contrário nós vemos hoje, infelizmente, centros espíritas muito impessoais. Você entra como um ninguém e sai como um ninguém, porque ninguém percebe a sua presença ali dentro. Então é importante abraçar, acolher as pessoas, para que elas possam acompanhar intimamente, né, o desenvolvimento dos trabalhos, se envolver com os trabalhos, acompanhar os estudos, né? Isso é fundamental de se fazer. E muito mais do que isso, que nesses grupos seja, primeiro, fortalecido a relação de amizade, como foi colocado por São Vicente de Paulo. E segundo, principalmente, dar o exemplo das virtudes cristãs, tanto dentro da reunião como fora dela. É ali que nós vamos observar, né, que o Espiritismo se encontra sendo colocado em prática. E hoje nós temos, né, como é a nossa própria condição aqui hoje, nós temos grupos virtuais, onde nós primamos por essa relação saudável, né, apesar de algumas diferenças, de algumas divergências de opinião, mas não divergências, né, nas nossas relações. Então, centros espíritas, grupos de estudos, grupos virtuais, não importa qual meio, onde nós tivermos pessoas reunidas, esses valores devem estar sempre presentes, principalmente pelo propósito dessa reunião. Quer dizer, por que estamos juntos aqui? Para falar de uma filosofia que nos eleva. Se nós estamos aqui para falar de uma filosofia que nos eleva, por que nós vamos entrar em conflito? Por que nós vamos ali alimentar, né, a guerra de ideias, a guerra de vaidade entre os participantes desse grupo? A Fernanda colocou aqui para nós também. É uma pena que os espíritas acabam querendo institucionalizar o espiritismo, colocando nele rótulos e ritos que não deveriam existir. Fernanda, esse é um fato curioso que a gente pode analisar, até mesmo como assim, algo natural na nossa sociedade. Nós conversamos certa vez, fazendo um estudo, sobre as relações familiares, que as crianças são educadas. A gente falava sobre consumismo na época, né, que as crianças, na escola, elas já aprendem quais são as melhores marcas das suas roupas, dos seus brinquedos, dos seus materiais, do material escolar que elas possuem. Então, nas festinhas, elas procuram alimentar essa vaidade. E por que elas fazem isso? Porque os pais acabam ensinando.
e naturalmente pela influência da própria sociedade. A mídia bombardeia isso, você tem um programa infantil e no intervalo você é bombardeado com marcas, marcas e produtos, marcas e produtos. E em casa os pais também aprenderam a fazer isso. Então, na verdade, nós perguntamos, como é que nós podemos mudar esse ciclo? Mudando a mentalidade dos educadores. Mas como nós podemos mudar a mentalidade dos educadores se eles também foram educados assim? Então a gente percebe que nós aprendemos a viver dessa forma. E isso vem sendo transmitido de geração após geração. Então nós aprendemos a educar desse jeito, nós não sabemos educar de outra forma. Quando nós tentamos, nós nos esforçamos, nós procuramos nos instruir de uma forma diferente, mas inevitavelmente nós caímos nessa mesma condição porque é o jeito que a gente sabe fazer. Então quando a gente fala sobre nessas relações humanas que nós temos hoje, sejam elas dentro do espiritismo, seja ela dentro de uma outra religião, de qualquer sociedade, nós acabamos institucionalizando. Por quê? Porque é o jeito que a gente sabe fazer as coisas. Nós não temos ainda uma outra forma de organização, pelo menos não nessa condição que nós estamos agora, que prime muito mais pelos valores entre as pessoas, pelo respeito, do que pela hierarquia, pelo exercício do poder. Nós aprendemos a viver assim. Você vai numa escola, você tem diretor, vice-diretor, coordenador, professor. Você vai para uma empresa, tem o dono da empresa, tem o presidente, tem isso, tem aquilo. Você vai em casa, tem o chefe de família, os filhos e tal. Em todos os lugares existe essa hierarquização. Ou seja, isso é uma forma de organização, o que é correto, porque sem essa organização nós não teríamos ali o trabalho desenvolvido, mas muito mais do que essa estruturação hierárquica, nós temos ainda os valores que são falhos, que é por isso que aqueles que se encontram no poder se sentem poderosos e querem impor esse poder. Então, na verdade, todas essas mudanças nessas relações, elas vão acontecendo com o tempo, conforme nós formos nos transformando moralmente. Quando você chegar numa casa espírita e você não encontrar o presidente, que é o dono do poder, mas você encontrar um grupo de pessoas que, em harmonia, conseguem dirigir a casa respeitando todos os trabalhadores. E não dizendo assim, eu faço parte da diretoria e ele é o trabalhador. Todos nós fazemos parte do grupo. A única diferença é que a posição em que ele se encontra facilita, pelo conhecimento, pelos valores, pela experiência que ele tem, facilita dirigir os trabalhos. Então, infelizmente, o que falta para nós é essa ideia dos valores. Porque a estrutura nós temos, só que comandada de uma forma equivocada. Nós queremos o poder. E o poder dá para nós o orgulho, alimenta a nossa vaidade, porque eu sou, porque nós fazemos, porque eu ganhei o prêmio, porque eu. Quando nós começarmos a utilizar essa mesma estrutura, mas de uma forma mais universalista, de uma forma mais fraterna, de mais igualitária entre todas as pessoas, aí sim a gente vai começar a ver de um modo diferente. Né? O Dudu colocou na educação da mídia está sobrepondo a educação dos pais. Né? Pois é. Na verdade, né, Dudu, é um outro processo que qualquer dia a gente fala sobre isso. Mas hoje a condição da nossa sociedade faz com que os pais saiam para trabalhar e deixem os filhos submetidos à educação das escolas, dos cursos, da televisão. Né? Isso aí depois dá para a gente fazer um seminário com isso. O Fernando colocou, o fato de organizar e direcionar um trabalho é uma coisa, né? O fato de colocar hierarquia discriminando o grupo como um todo é outra. Né? Pois é, então esse é um método de reeducação. Os próprios espíritos falaram para nós, lá no livro dos espíritos, na parte das leis morais, eles falaram assim que... Kardec perguntou mais ou menos assim, de que forma que o espiritismo pode contribuir para a transformação do nosso mundo, para algo melhor. Eles disseram assim que será através da reforma das nossas instituições. Essa reforma das nossas instituições vai ser exatamente a reforma moral. De você entender que aquele que chegou, ou melhor, de um indivíduo que chegou na condição de uma direção de uma instituição, compreender que o seu trabalho é dirigir e coordenar e integrar o potencial de todos os trabalhadores, e não ele se servir da posição para poder se destacar. Então, nas nossas instituições, os nossos governos, de entender que um presidente da República, ele não é o detentor do poder, mas ele é o representante daqueles que o colocaram lá. Aí ele vai baixar um pouquinho a bola dele e vai ficar lá. De você pegar um representante religioso,
como um Papa, por exemplo, que foi colocado naquela condição e dizia assim: eu sou o ser supremo infalível. Hoje, felizmente, nós temos um representante da Igreja Católica que demonstra uma simplicidade muito grande. E era isso que todo mundo estava sentindo falta. E não aquele indivíduo que ostentava o poder, como aconteceu durante séculos na Igreja. E hoje você vê a simplicidade, a humildade, o indivíduo que se reconhece como falho. Esse tipo de pensamento é o que vai mudar o nosso mundo. E a doutrina espírita, dentro do seu aspecto filosófico-moral, vai procurar promover isso. Só que tem que começar dentro de nós. Então, dentro das instituições, começarmos a organizar os trabalhos sustentado pelos valores e não simplesmente pelo intelecto. Essa é a parte mais difícil. O Zé colocou para nós, está me lembrando do paletó, né, e a gravata de hoje em dia, né, com camisa branca. Era exatamente o uniforme do poder, né, Zé? Quanto melhor você se vestia, mais poder você conseguia demonstrar. Né? Mas, de qualquer forma, como a gente volta aqui para o que Fenelon coloca para nós, qualquer grupo que se formar, né, tendo ali um grupo espírita para realizar uma reunião espírita e tiver sustentado por esse respeito, por essas virtudes, sem aquela ideia de hierarquia, de intelectualidade mais elevada, porque nós temos a diferença. Tem pessoas que realmente são muito inteligentes, que têm um conhecimento assim muito abrangente sobre doutrina espírita, tem anos de experiência, que a gente fica assim parado babando, ouvindo o que tem para falar. Só que se esse conhecimento se transformar em vaidade, aí ele vai começar a entrar em choque com aquilo que ele mesmo fala. Porque fala alguma coisa moral elevada e ao mesmo tempo tem um comportamento egoísta, individualista. Então isso começa, né, nessa transformação individual de cada um de nós. E como a gente lembra, o nosso planeta não vai se transformar pelo fato de nós trazermos uma nova filosofia, uma nova religião. O planeta vai se transformar porque as pessoas começaram a compreender esses valores. Então não é a religião que miraculosamente vai transformar todo mundo. Somos nós que vamos nos transformando e a partir dessa transformação o mundo vai tendo um outro aspecto. Próximo texto, número 22. Mensagem do Espírito Fenelon, de novo. Vamos para ele. Aqui lembrando sempre que essas mensagens elas não vieram ao acaso, né? Muitas delas, algumas vieram espontâneas, mas a grande maioria veio através de ideias que já haviam sido lançadas, né? Através das reuniões, através dos diálogos. Nós já vimos duas aqui. Essa é uma terceira. Olha só o início. Perguntastes se a multiplicidade dos grupos numa mesma localidade não poderia provocar rivalidades prejudiciais para a doutrina. Parece Kardec falando de Pautalk, né? Será que muitas salas do Pautalk aberta criariam uma rivalidade que seria prejudicial? Infelizmente isso acaba acontecendo. Muitos centros espíritas numa determinada região, infelizmente, acaba criando. Muitos desses centros espíritas foram criados, inclusive, por dissidências de algumas instituições. Então nós temos isso em todos os locais. Então Kardec já perguntou sobre isso. Não seria interessante nós propagarmos o número de centros espíritas, aumentarmos o número de centros espíritas para propagar o espiritismo? Não seria produtivo? Ele já começou a pensar isso. Mas de cara ele pensou assim, mas espera aí, eles não iam brigar entre eles? Aqui no próprio Livro dos Médiuns ele fala, no capítulo anterior, sobre a rivalidade entre as sociedades. E essa rivalidade que nós já conversamos aqui, vocês se lembram? Na época de Kardec era uma rivalidade que se dava por causa dos propósitos de cada instituição. Umas voltadas para a parte do estudo filosófico, outras voltadas para a parte do estudo científico, outras voltadas para a parte do estudo fenomênico, e aí então uma dizia que era melhor do que a outra, porque na minha eu estudo a filosofia. Não, mas a sua não presta porque lá, nos meus centros espíritas, as cadeiras voam. E aí nós transformamos isso nos fatos da atualidade, mostrando que as rivalidades atualmente é com relação à forma de interpretar a doutrina espírita. Umas estudam alguns livros, aceitam alguns autores, as outras não aceitam, aí começa a crítica, e aí a gente volta para aquele ponto inicial. Começam a se destacar as diferenças, e aquilo que é a semelhança começa a ficar apagado. E é aí que esses choques começam, então. Sim, é o orgulho, né? Inevitavelmente o orgulho acaba
fazendo isso. Então, a mesma coisa daquela época, Kardec tocava nesse assunto. Então, vamos lá para o texto de Fénelon. Então, iniciando mais uma vez, Kardec colocou aqui: perguntastes se a multiplicidade dos grupos numa mesma localidade não poderia provocar rivalidades prejudiciais para a doutrina. A isso responderei que, se estiverem imbuídos dos verdadeiros princípios dessa doutrina, verão irmãos em todos os espíritas, e não rivais. Os que vissem outras reuniões com ciúmes provariam estar com segunda intenção, por interesse ou amor próprio, não sendo guiados pelo amor da verdade. Garanto-vos que, se pessoas assim estivessem entre vós, provocariam logo a perturbação e a desunião. O verdadeiro espiritismo tem por divisa benevolência e caridade. Dele se exclui toda rivalidade que não seja a do bem que se pode fazer. Todos os grupos que inscrevem essa divisa em sua bandeja, ou bandeira, deverão dar-se as mãos como bons vizinhos, que não são menos amigos por não morarem na mesma casa. Os que pretendessem ter por guia os melhores espíritos deveriam prová-lo mostrando melhores sentimentos. Que haja luta, pois, entre eles, mas uma luta de grandeza de alma, de abnegação, de bondade e humildade. Aquele que atirasse uma pedra no outro provaria estar influenciado por espíritos maus. A natureza dos sentimentos que dois homens mantivessem um pelo outro é a pedra de toque pela qual podemos conhecer a natureza dos espíritos que os assistem. Kardec utilizou essa mensagem exatamente lá, naquele capítulo da rivalidade, essa mesma mensagem, para falar sobre isso. A crítica entre grupos espíritas, a agressão que existe entre eles, aquela coisa de falar pelas costas, de apontar o defeito do outro grupo e não reconhecer os próprios defeitos, em vez de nós enaltecermos exatamente as virtudes que cada um tem. Podemos ter opiniões diferentes, podemos discordar naquilo que um faz, naquilo que o outro faz, mas jamais podemos desmerecer o benefício que a existência daquele grupo promove a favor do espiritismo e a favor da transformação do nosso mundo. Então, em todos os ambientes, as religiões são a mesma coisa. Me lembro daquela passagem do Chico, quando perguntaram para ele lá em Uberaba: Chico, nós percebemos que muitas igrejas estão fechando. O que você pensa disso? Aí ele diz assim: cada igreja que fecha é um presídio que se abre. É uma frase bastante sábia. E isso mostra para nós o que nós pensamos a respeito de outras religiões. Eles estão divulgando, pregando as ideias que eles têm do mundo espiritual a partir da sua perspectiva. Pode ser incompleta, pode ser algumas vezes equivocadas. Algumas vezes equivocada. Mas certamente o propósito deles existirem, de acolherem aquelas pessoas, de ajudá-las a se aproximarem de Deus, apesar dos caminhos serem diferentes do nosso, o propósito é válido. Então todas as religiões têm esse benefício de transformar as pessoas em pessoas de bem e aproximá-las de Deus. Cada vez que nós atacamos uma religião, nós tiramos dela a oportunidade de acolher pessoas que estão sofrendo. E como a gente sempre fala, se imaginarmos uma grande montanha e que Deus se encontra no alto dessa montanha, cada um de nós vai escolher um caminho diferente para subir a montanha. O meu caminho pode ser melhor do que o seu, pode ser pior do que o seu, é o caminho bom para mim. Se é bom para você, eu não sei. Então a mesma coisa, as religiões são assim, dentro da doutrina espírita é assim, e como Kardec coloca lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, essa coisa de ficar discutindo a respeito de religião não interessa. Foi por isso que ele selecionou os ensinamentos morais de Jesus, porque esses valores estão imbuídos, estão introduzidos em todas essas filosofias. Todas elas falam a mesma coisa. Cada um falando de um jeito diferente. Então, enquanto nós não conseguirmos essa união, exatamente porque existem muitas dúvidas ainda, muitos pontos que não foram devidamente esclarecidos, seja dentro do cristianismo, através das traduções e alegorias que Jesus transmitiu, seja através da doutrina espírita, daqueles pontos que não foram claramente esclarecidos, apesar da redundância do claramente esclarecidos, não foram devidamente esclarecidos, nós temos aqueles pontos que já são sólidos. E são esses pontos que vão fazer com que nós nos aproximemos cada vez mais.
E aí então eu falo uma coisa, olha, eu não concordo com que você... Aí eu posso dizer, bom, a gente não concorda porque o ponto não está claro. Né? Ou eu posso dizer assim, se você não concorda, o problema é seu. Pronto, já acabei de fazer, de acender uma pequena chama que vai virar depois uma grande fogueira. E uma fogueira destrutiva, esse que é o pior. Então, orientação de Fenelon, que nós tenhamos sempre essa visão. Benevolência e caridade. Esse é o único propósito que o Espiritismo tem. O resto vem como segundo plano, que é exatamente o esclarecimento, o desenvolvimento intelectual. Mas os valores são aquilo que vai sustentar, né, vai nos sustentar principalmente. A Leila colocou, né, com esse comportamento simples, o Papa está fazendo retornar as pessoas para a igreja. Fundamental, Leila, fundamental. É assim que nós vemos pessoas se reaproximando de centros espíritas, pessoas se reaproximando de igrejas, né, individuais, né, porque você troca um padre pelo outro, um padre que é mais sábio, mais bondoso, mais tolerante, as pessoas começam a voltar. Grupos que se formam com pensamentos mais generosos, com pensamentos mais amorosos, é isso que atrai as pessoas. As pessoas não aguentam mais guerras, não aguentam mais o ódio, não aguentam mais as diferenças. A gente liga a televisão e vê isso o tempo todo, você é bombardeado. Você liga hoje de manhã, eu fui assistir o jornal, das 6 primeiras notícias que passaram, as 6 falavam sobre violência. Aí você vai no centro espírita e tem um falando mal do outro. Então as pessoas não estão aguentando mais isso. Quando você apresenta-se um foco de luz, as pessoas começam a se aproximar como mariposas em volta de uma lâmpada. Elas são naturalmente atraídas porque elas querem ouvir uma coisa diferente. A Miriam colocou, né, desconsideramos que nesses templos também existe a espiritualidade benfeitora auxiliando. Pois é. O mundo espiritual ele fala na linguagem que as pessoas entendem. Então em cada lugar, como Jesus mesmo disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, lá ele estará. Então qualquer pessoa que fala com sinceridade desses ensinamentos, ali tem a presença do mundo espiritual. E quem somos nós para criticá-los? Cada um tem o seu tempo. Eu posso ver nos seus esclarecimentos que eles estão equivocados pela interpretação que fizeram. Mas o fato de estarem unidos com esse propósito já vale tudo aquilo, já vale tudo muito mais do que qualquer crítica que eu possa fazer. No momento certo, eles vão compreender. Como eu falei para vocês, quando eu conversava com o espírito a respeito do mundo espiritual, da estrutura do mundo espiritual, né, aquele que me deu um esfrega que eu contei para vocês, né? Então perguntei se tirei algumas dúvidas e tal, e ele falou assim, não se preocupa com isso, que quando você estiver aqui você vai saber. Aí baixei a orelhinha, né? O rabinho ficou entre as pernas e ele falava exatamente isso. Se preocupa com a dor das pessoas, não se preocupa o que tem aqui que você vai descobrir quando chegar. É exatamente isso que a gente faz. A gente não se preocupa com a dor das pessoas, com esse calor que está faltando no nosso mundo. A gente quer satisfazer a curiosidade, exatamente porque, como os Espíritos disseram no Livro dos Espíritos, é mais fácil nós desenvolvermos a nossa inteligência do que desenvolvermos os nossos valores. Porque valor, você precisa ceder. Você precisa dar de si mesmo. Você precisa abrir mão do próprio orgulho. O intelecto é meu. O intelecto basta ter conhecimento, então é muito mais fácil. A Fernanda colocou aqui também, né, será que um dia Fenelon... Será o que será que diria Fenelon se perguntássemos, devemos ou não fazer o tratamento de passes no grupo, nosso grupo, né, que ainda não tem um ano de vida? Pois é, né, Fernanda, aquilo que a gente conversou. Né, o que vale é a intenção, o benefício que se pode promover às pessoas. E não simplesmente divergências causadas por achismos, que é a parte mais dolorosa que tem. Né, esses achismos infundados, esses intelectos que não foram bem direcionados, né, acaba criando depois esses grandes problemas. Vamos lá, né, acho que tantas vezes parece que o que vale é a hierarquia, é que eu te falei da questão do orgulho, né? A nossa sociedade ainda é movida por essa força motriz, né? O poder, o orgulho, o controle, o domínio, sempre foi assim. Basta a gente estudar um pouquinho da história da humanidade que a gente vai ver lá atrás quantas guerras foram causadas por causa do poder. Hoje nós temos guerras, mas na sociedade nós temos ainda essa questão das disputas entre as pessoas para saber quem pode mais. Texto número 23, vamos lá, já caminhando para o nosso final. Bom dia, pessoal que chegou. Agora a mensagem do Espírito São Luís. Nós estamos aqui no capítulo 31,
Dissertações Espíritas do nosso Livro dos Médiuns. Então, o texto número 32 agora, São Luís. Recomendação para as sociedades espíritas, né? Ele diz assim: o silêncio e a concentração são as condições essenciais para todas as comunicações sérias. Jamais obtereis essas comunicações quando a atração para as vossas reuniões for apenas a curiosidade. Fazei, pois, que os curiosos vão se divertir em outro lugar, porque a sua distração seria a causa de perturbações. Não deveis tolerar nenhuma conversação quando os espíritos estão sendo interpelados. Às vezes aparecem comunicações que exigem réplicas sérias de vossa parte e respostas não menos graves dos espíritos evocados, que se sentem, notai bem, aborrecidos com os cochilos de certos assistentes. Daí nada se obter de maneira completa nem realmente séria. O médium que escreve experimenta, ele também, distrações bastante nocivas ao seu trabalho. Aqui uma mensagem direcionada claramente para as reuniões mediúnicas, né, obviamente, mas que nós podemos estender para todas as situações. Um palestrante fazendo uma palestra, enquanto ele faz a palestra, conversas paralelas no auditório. Numa sala de estudo, enquanto o trabalho se desenvolve, conversas paralelas acontecem. Os espíritos estão presentes, embora não se manifestem, e quando observam que o grupo não leva a sério aquilo que está sendo estudado, por que eles estariam ali tentando inspirar confiança se o grupo não se interessa por isso? Nessas reuniões mediúnicas, a gente vê aqui o que São Luís coloca, uma característica que se encontra bastante restrita nos tempos atuais. As reuniões mediúnicas para conversar com os espíritos. O que hoje nós temos são reuniões mediúnicas para desobsessões, para algumas instruções. A grande maioria das mensagens que são recebidas é de mensagens espontâneas, não existe mais aquele diálogo. Mas os grupos que assim o fazem, né, porque Kardec, a gente lembra, lá na parte que fala sobre a formação de grupos, né, mediúnicos, deixa eu pegar aqui o nome correto, que eu me esqueci do nome desse bendito capítulo. É o... Só um instantinho. É o 30. Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada a 1º de abril de 1858. Aqui Kardec traz o estatuto, né, que nós lemos aqui algumas, acho que semana retrasada. Ele traz um estatuto falando exatamente sobre isso, que os espíritos faziam reuniões com os encarnados com um pequeno público presente, onde esse público poderia acompanhar aquilo que está sendo passado, se possível, né, dentro das possibilidades, solicitar, né, ou fazer uma pergunta, levantava a mão, fazia uma pergunta, o espírito respondia na hora, seja na psicografia, né, seja na psicofonia, mas muito mais na psicografia naquela época. E aí então, esses convidados, que eram os associados da Sociedade Parisiense, eles deveriam manter uma postura, porque algumas vezes o espírito fala alguma coisa lá na frente e todo mundo ouvindo e um ou outro fazendo uma conversa paralela. E isso provoca um aborrecimento no espírito, que está falando e não está recebendo a atenção devida, já que solicitaram a presença desse espírito. Né? Então esse era o tipo de reunião que se fazia naquela época. Hoje já é um pouco mais restrito. São reuniões fechadas dentro do grupo mediúnico e tal, para preservar, né, os temas ou as pessoas que estão sendo assistidas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas e tudo mais. Mas é importante, muitos espíritos se manifestam em reuniões públicas e dão a chamada de atenção no público. Vocês não querem que eu continue falando? Eu posso ir embora, não tem problema. Aí surge aquele constrangimento para os dirigentes, para os trabalhadores, para as pessoas que estão levando a sério e tudo mais. Numa palestra, num estudo, a gente deve manter a mesma conduta. É simplesmente uma questão de educação. Não é uma instrução doutrinária. É uma educação como qualquer outro ambiente. O Armando colocou: na última casa que frequentei, meu trabalho era musical, né? Minha última apresentação foi atrapalhada pelo presidente da casa conversando na minha frente enquanto eu tocava. Falta de respeito pelos trabalhadores da... É questão de educação que eu te falei, né, Armando? Uma simples questão de educação. Não é pelo fato de estar na casa espírita, não é pelo fato de ser uma palestra, em qualquer ambiente.
André Luiz fala isso no livro Sinal Verde, né, que inclusive foi narrado, ele se transformou num audiobook, foi narrado pelo Paulo Goulart, dos belíssimos trabalhos que nós temos hoje de mensagens reflexivas principalmente, e ele fala sobre postura num ambiente social. Se alguém fala, você para ouvir. Você não sai no meio do trabalho, você cumprimenta quando chega, se tiver que sair você pede licença. Então ele fala simplesmente coisas básicas do dia a dia de relações sociais. Uma coisa que você pode ter no trânsito, na portaria do seu condomínio, numa loja que você frequenta, no seu ambiente de trabalho, em qualquer lugar. Mas a gente acaba muitas vezes banalizando essa educação. E como a gente sabe que a minha educação depende da sua, infelizmente é assim que a nossa sociedade vive hoje, a gente acaba caindo nessa situação. Mas quando eu estava falando, ninguém me respeitou, então agora eu não respeito ninguém também. Façamos a nossa parte. Lamentemos por aqueles que pensam diferente, mas lamentemos a nossa casa. Pois é do berço, né, Cindizinha? Coisa do berço que se vem, né? Dudu colocou, né? Eu mesmo recebi uma psicografia informando sobre essa conversa paralela, mesmo antes do trabalho mediúnico, né? Foi um puxão de orelha, né, de um amigo espiritual. É necessário. Infelizmente a gente tem ainda que puxar, né, esses pequenos ensinamentos, né, básicos que vêm do berço. A gente tem que receber isso na casa espírita, lamentável. A Rô colocou, né, mas tem pessoas que são mal educadas e reclamam dos mal educados. A mesma coisa também. A Regina colocou, né, eles não passaram pela aula de evangelização infantil, né, as 7 chaves de AID, tá certo? Né? Ali aprende na marra, né, Regina? É assim que funciona a coisa. Mas é aquela coisa que a gente tinha conversado numa outra vez, né? A gente vê que hoje o fato da gente banalizar esses pequenos gestos de educação, um bom dia, boa tarde, boa noite, um por favor, obrigado, com licença, né, coisas básicas, a gente acaba fazendo com que as pessoas se ofendam, se agridam, as pessoas não se respeitem, né, pelo fato de a gente não praticar aquilo que é o básico. Se o básico já não é assim, imagina aquilo que é o mais severo. Palavrinhas mágicas, né, Sil? Então aqui, essa colocação de São Luís para nós, em todos os ambientes, né? É questão de consideração também, Fernanda, né? Vamos lá agora para o nosso último texto, deixa eu ver aqui. Georges, Espírito Familiar. Esse espírito, ele já trouxe mensagens para Kardec que foram publicadas lá na Revista Espírita, né? Que foi mensagens bastante esclarecedoras a respeito de questões que chegaram no mundo espiritual. Então, texto número 24, para a gente terminar por aqui. Nós estamos nas últimas mensagens do nosso livro dos médiuns, né? Terminando aqui, a gente vai começar, provavelmente na semana, talvez daqui umas 2 semanas, né? Já começamos o livro Depois da Morte, de Leon Denis, né? Então vamos lá. Lembrando também, pessoal, que agora na sexta-feira é feriado, nós não teremos estudos, e na segunda-feira também é feriado, nós não teremos estudos. Então a gente para na próxima quinta-feira, para amanhã, quinta-feira, e volta só na terça-feira, tá? Só para lembrar antes que eu me esqueça. Todo mundo vai ter que tomar remedinho para não ter ali aquela crise de abstinência, né? Tem a sala da Rô que fica aberta, tem outras salas também que estão todas aí ativas, então, né, firmes e fortes ali também para trabalhar. Então, surgiu o desespero, corre lá para ser atendida. Vamos lá. Falarei da necessidade de observadores a maior regularidade na realização das vossas sessões, evitando toda confusão e divergência de ideias. A divergência favorece a intromissão dos maus espíritos em lugar dos bons. E quando isso acontece, quase sempre são eles que respondem às perguntas formuladas. De outra parte, numa reunião composta de elementos diversos e desconhecida entre si, como se poderiam evitar as ideias contraditórias, a distração, ou pior ainda, uma vaga e brincalhona indiferença? Esse meio eu desejaria encontrar. Pelo contrário, eficiente e seguro. Talvez se encontre na concentração dos fluidos em torno dos médiuns. Eles somente, mas sobretudo os que estão estimados, retêm os espíritos bons na reunião, mas a sua influência consegue apenas dissipar a perturbação dos espíritos levianos. O trabalho de exame das comunicações é excelente,
nunca seria demais aprofundar o estudo das perguntas e, sobretudo, das respostas. O erro é fácil mesmo para os espíritos animados das melhores intenções. A lentidão da escrita, durante a qual o espírito se desvia do assunto, que se esgota tão logo o concebeu, a instabilidade, a indiferença por certas formas convencionais, todas essas razões e muitas outras vos tornam um dever só confiar de maneira limitada e sempre sujeita ao exame, mesmo quando se trate das comunicações autênticas. Aqui o que o Espírito Jorge está falando, para a gente finalizar o nosso trabalho de hoje, aqui do nosso texto número 24, ele fala exatamente sobre o cuidado na análise dos textos que chegam para nós. Nós tivemos oportunidade no último dia 27 de março, que foi o nosso tema livre, a última quinta-feira do mês, eu trouxe para vocês aquele monte de mensagens, né, que vieram, né, de uma médium, né, da minha família. E ali nesse monte de mensagens, nós conseguimos analisar a linguagem do espírito, conseguimos analisar o conteúdo dessas mensagens, a compatibilidade com as bases doutrinárias. Então, exatamente aquilo que nós fizemos nessa última reunião é exatamente aquilo que os espíritos recomendam há muito tempo. O fato de uma mensagem vir do plano espiritual não significa que ela é infalível. Um espírito que traz um depoimento, ele traz um depoimento pessoal sobre aquilo que ele vivenciou. E o que Kardec fez para poder separar aquilo que era certo daquilo que era errado? Primeiro começou a confiar nos espíritos que se manifestavam com mais frequência. Depois ele começou a comparar as respostas. A partir dali ele montou a base que nós podemos entender como base doutrinária. Então a mesma coisa que foi recomendada naquela época, que continua sendo praticada hoje, deve continuar sendo observada para todos nós. Sempre que estivermos fazendo análise de um livro que consideramos mediúnico, de uma mensagem que chegou, sempre o grande cuidado. A gente pega um livro e fala assim, nossa, li um livro maravilhoso, o espírito contou isso, calma. Vamos comparar para a gente ver exatamente aquilo que pode ser determinado naquele momento, aquilo que pode ser comparado diretamente, aquilo que carece de informações e aquilo que pode ser determinado como um equívoco, se entrar em contradição direta com aquilo que foi colocado como base. Então essa prudência que os espíritos colocam para nós, esse cuidado, né, esse estímulo que nós recebemos para desenvolvermos nossos estudos é fundamental, né? Então, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, né, bastante coisa para a gente poder refletir nas reuniões mediúnicas, nas reuniões espíritas, que inclusive como a nossa, né, daquilo que a gente vai sempre trabalhando para alcançar os nossos objetivos, que é exatamente, primeiro, que é fazer exatamente com que a gente se fortaleça cada vez mais como grupo. E depois que nós consigamos alcançar mais e mais conhecimento para nos ajudar nessa nossa transformação, e não apenas para acumularmos informações, né? Então, todas essas orientações devem ser seguidas por todos os grupos espíritas, para alcançar esse objetivo, sejam grupos virtuais, sejam grupos físicos, para que sempre alcançamos esse propósito. Aí sim vai valer a pena. Do contrário, é apenas uma panelinha que se formou para envaidecer, para enaltecer o orgulho e a vaidade daqueles que estão ali. Então a gente fecha por aqui o nosso trabalho de hoje. Eu vou passar para a nossa amiga Sil, que vai fazer o encerramento para nós, e daqui a pouquinho a gente volta. Mais uma vez lembrando, sexta agora e segunda-feira nós não